Olá, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos ao encontro com o grupo Cuidar Estrategicamente. Nós do Cuidar Estrategicamente somos 11 psicólogos que estamos divididos no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, em vários lugares. E o nosso objetivo é trazer a saúde mental para as empresas. Ajudar você, líder, a como contribuir para o seu funcionário referente à saúde mental, que é uma das exigências da NR1. Né? Eu sou Ana Cláudia Teodora, sou psicóloga, sou do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos estar conversando sobre quando o silêncio pesa na depressão do contexto do trabalho. Você sabia que em 2025, 183 mil afastamentos por motivo de depressão? Não é que só é a depressão dentro da empresa, porque muitas das pessoas falam, líderes falam da seguinte forma, mas agora eu vou ter que ser psicólogo, né? Não, na verdade, você vai ajudar a identificar aquele seu funcionário que pode estar com característica depressiva e aí você vai poder ajudar ele. E é isso que nós vamos conversar hoje com você. Eu, Ana Cláudia, e a Cris. Eu sou a Cristiane Issas, eu sou uma das psicólogas do Cuidar Estrategicamente e eu estou em São Paulo. Né? Realmente temos no Brasil inteiro, mas eu sou de São Paulo, a Ana do Rio, uma das do Rio, né? E é isso, eu vejo a depressão quando ela acontece no sistema corporativo, mas eu vejo mais dentro do consultório, porque eu estou mais dentro da área clínica do que organizacional. E eu recebo muita gente entrando em depressão, em burnout, em esgotamento, em insegurança, e esse silêncio que pesa aparece sim no consultório, porque as pessoas não falam e não pedem ajuda, porque isso pode comprometer a imagem, ou a produtividade, ou a confiança dentro do sistema corporativo, né, Ana? Você também vê isso? Vejo. Chega bastante no consultório. E quando, na verdade, na empresa, o líder, porque existe uma responsabilidade aí do líder de ele poder estar vendo como é que esse ambiente de trabalho está sendo oferecido. Né? E aí ele precisa prestar um pouquinho de atenção, não só no resultado que esse funcionário traz, mas sim de que maneira que esse funcionário está, qual o comportamento referente dele, como é que ele está, se ele está muito quieto, se ele está muito irritado, porque você conhece o funcionário no dia a dia. Aquele que ele está em silêncio, que ele pode até entregar, mas ele está entregando em quais condições que ele está fazendo aquela entrega. Né? Então, se você viu o seu funcionário diferente do dia a dia, chega a ele. E como chegar? Você não vai ser psicólogo, deixando bem claro, não é papel seu ser psicólogo, mas é o seu papel de escutar, é o seu papel de chegar respeitosamente, é o seu papel de ver se o ambiente não está aumentando aquele comportamento dele, aquela irritação, aquela inquietação, né? Aquele silêncio desse funcionário, né? Porque você não vai ter uma máquina que só vai produzir e não vai falar, porque muitas das vezes o silêncio está falando muita coisa, então precisa ter referente essa atenção. E quando chega no consultório, chega com uma queixa que muitas das vezes a empresa com uma fala, quando eu falo empresa com uma fala, ou os coordenadores, gestores, ou os colegas com uma fala, estimula esse aumento da depressão. Sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês, que até eu coloquei esse mesmo exemplo
um outro encontro, não sei se você já viu os outros vídeos nossos, mas você vai ver, mas eu vou estar trazendo ele aqui de novo no sentido de que uma funcionária, ela, por ouvir da chefia dela sempre que ela utilizava a depressão para ter um motivo para não trabalhar, essa mesma funcionária, ela deixou uma carta explicando por que ela teve um comportamento de subir no andar de um prédio e Nossa. exatamente. E deixou e a foto. Então, é algo que a maneira que você fala, porque muitas das vezes a pessoa acha que é uma frescura. Ah, é frescura. Isso aí tá de mimimi. E, na verdade, aquela pessoa sente o que para você fala e você acha que é uma brincadeira, para outra pessoa ela está tão fragilizada emocionalmente que para ela é muito forte. Ana, Então, sabe o que eu fico pensando com essa sua fala? Imagina o líder, como ele se sentiu com isso, porque ele também é um ser humano. Sim, sim, sim. Né? Ele também está comprometido com esse sistema, e ele também, muitas vezes, está congestionado com essas angústias, ele também, às vezes, está com depressão. A própria chefia, o próprio líder, quando ele tem que demitir um funcionário, essa é uma dor muito grande também dos líderes. Então, eles também têm que ser olhados pelo NR1 e curados, né? Porque tem muita responsabilidade nas costas deles. Tem. E é isso que a NR1 fala, Cris, capacitar os líderes para que ele possa ter esse olhar não só do resultado financeiro, mas sim que ele tenha esse olhar do resultado emocional e que ele possa também aprender a se cuidar. Muitas das vezes são promovidos porque não faltam, são promovidos porque dão um resultado ali de trabalho, mas eles não são capacitados para trabalhar com as emoções. Ele não tem esse olhar de, mas isso aí não é responsabilidade do líder. Mas agora a NR1 está dizendo que é. É responsabilidade do ser humano consigo mesmo. Exatamente. Saber identificar suas próprias emoções. Por aí também eu acho que esse ser humano que identifica suas próprias emoções se abre para a empatia. Porque aí ele consegue definir, entender o que o outro também está sentindo. Né? Eu acho que tem que ser um trabalho do todo. Né? Todos vão se sentir acolhidos e protegidos pela NR1. Não cobrados, mas protegidos pela NR1. E Cris, sabe que isso é importante no sentido de que estão vendo a NR1 como uma cobrança, realmente. E, na verdade, não é isso. Não é isso. É para que tenha esse olhar dos dois lados. O olhar da liderança e o olhar do funcionário. Porque, na verdade, é o ambiente. Não vai ser feita uma avaliação, uma identificação da pessoa, e sim do ambiente, como o que o ambiente referente gera. Mas é isso, você precisa também estar bem emocionalmente para você estar no seu dia a dia referente ao trabalho, né, Cris? Sim, claro. E se cuidar também. Entender que a NR1 é um colo de mãe também para os líderes, também para os diretores, presidentes, para os proprietários que também. Você sabe que uma vez eu ouvi de um dono de empresa dizendo para mim: eu, nesse momento, trocaria de lugar com office boy. Porque eu estando com todos os problemas que eu tenho que resolver, com todas as coisas, ele só recebe o salário e faz dar no fim do mês. E eu tenho todos esses problemas e também esse.
né? Então, a gente ouve pessoas que a gente fala, não, ele é o dono, ele pode, ele acontece, ele resolve. Não é verdade. Eles também estão angustiados, se sentindo cobrados e com a responsabilidade de cada ser humano que está ali dentro da empresa dele, E né? com uma responsabilidade que não posso errar. Né? Não O posso... peso, não é nem responsabilidade, é literalmente o peso. Porque o líder, se o líder erra, chama mais atenção ali e dá um resultado maior. Então fica um peso. E que custo que esse líder está emocionalmente levando esse trabalho, né? Que custo que esse líder está emocionalmente levando referente para a empresa. Por isso, pensando em você, líder, que a NR1 coloca aqui, precisa capacitar os líderes. Então, a sua empresa, ela precisa estar com esse processo de capacitação. É onde entra nós, do Cuidar Estrategicamente, para poder ir na sua empresa e poder estar ajudando, auxiliando você, líder, a ter esse olhar para o seu funcionário do emocional e também ajudar a você ter o olhar para você, para que você possa aguentar também o dia a dia. Né, Cris? Claro, eu acho até que, principalmente, pelo que eu recebo em consultório, as angústias são muito grandes. E o silêncio é muito grande. O líder, ele não tem muito com quem contar, né? Então, ele também não tem muito o que fazer. Ele busca de uma forma muito individual, muito angustiante, até demorada, mas ele não se sente acolhido, né? Então, ele é como se ele fosse para a guerra todo dia, né? E isso é muito difícil. E aí, na verdade, é assim, né? O líder, cada vez que ele sobe legal, mais isolado ele fica. Isso. Né? E mais cobrado ele se sente. Mais cobrado ele se sente, mais isolado ele fica, mais no sentido de a falta do acolhimento, sem um julgamento, né, que tem essa dor, né, o quanto que ele precisa, ele busca uma comunicação respeitosa e às vezes ele não encontra essa comunicação respeitosa e aí às vezes ele nem consegue falar realmente o que ele sente, porque vai julgar e vai ser aquela assim, como você líder, como você gerente, como você diretor, esse problema. Como que você pode estar sentindo isso ou pensando isso, né? Como às vezes falam para a gente, psicólogos, né? Como psicólogo pode? É mais ou menos isso. Então, é esse cuidado. Então, o foco hoje com a gente aqui é falar com você sim, líder, que você precisa olhar para o seu funcionário, mas também precisa ter esse olhar para você, esse cuidado emocionalmente. Não é só os indicadores financeiros que vão te levar referente a manter a empregabilidade, né? A manter empregado, e sim esse cuidado emocional aí para poder te ajudar no seu dia a dia no trabalho, né, Cris? Principalmente, né? Porque esses também são os que mais calam. Eu acho que a mensagem dessa nossa live hoje é principalmente para que todos, donos, líderes, diretoria, presidência, se sintam acolhidos pela RN1 e não cobrados pela RN1. Porque o que eu estou vendo e agora nós vamos ter que dar conta disso também, agora temos que dar conta desse orçamento também, agora temos que dar conta dessa prestação. Mas não é isso, né? É para que esses sim se sintam, principalmente esses também, acolhidos, protegidos. Sabe uma coisa que eu queria perguntar para você também, Ana? Você percebe diferença entre a depressão masculina e a depressão feminina? Parece que as mulheres se unem, elas desabafam, elas conversam, e os homens se calam mais. Você percebe isso, não?
Sim, e aparece no consultório isso. Por quê, né? Homem tem aquela cultura que o homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem não pode mostrar fragilidade, né? Então, eu tenho exemplos de pacientes que chegam e até mesmo para poder falar, nós, psicólogos, precisamos ajudá-lo muito a falar, porque ele não tem essa cultura de poder se expressar, dizer as suas emoções, né? Colocar referente às suas emoções, que não pode. Ele não Eles pode têm se até mostrar. mais dificuldade de nomear suas próprias emoções. Sim, né? por O isso homem deprimido, ele fica com raiva, ele fica bravo. Fica, porque, claro, você viu uma fragilidade dele, como que você pode ver? Não, ele aprendeu a não mostrar isso. Ele acaba passando isso para o dia a dia dele no trabalho, enquanto líder, que não pode expressar realmente o que está acontecendo. Né? Então, esses são vistos como líderes abusivos até. Mas ninguém vê que eles estão abusivos consigo mesmos. O que eles fazem é só um transbordamento sobre a autoexigência. Eles exigem tanto de si mesmos que eles falam: qual é o problema de eu exigir de você se eu exijo isso de mim? Por isso que a NR1 está para abraçar todos, acolher todos, entender todos, dar esse espaço para todos, né? Sim. Em algumas pessoas aí precisa ter também essa sensibilidade que nem todo mundo vai ter a mesma interpretação pelo mesmo fato. Uns vão sentir mais e outros vão sentir menos. Né? E outros, até mesmo por toda essa capa de não posso mostrar e tudo, até sente, mas esconde. Né? Só para ele, né? Não fala, não demonstra para o outro que realmente ali está precisando. Então, porque não é seguro expressar, né? Eles escondem porque não é seguro expressar. Não. Mas transborda, né? Transborda. E aí, sabe algumas vezes o que acontece também? Não sei se com você, no seu consultório aparece, eles na empresa, eles mostram daquela maneira, e quando chega em casa, que aí eles se sentem mais à vontade, aí descarrega tudo. Aí descarrega nas pessoas que estão ali próximo, né, que estão mais perto, que aí é no filho, é numa esposa, é numa mãe, é num amigo mais próximo, porque aí ele se sente até um pouco mais à vontade, e aí ele desarma. Só que, muitas das vezes, isso acaba, balança um pouco as relações, as emoções. Abala as relações. Isso. Exatamente. E aí a empresa geralmente falava assim, não, ele está com problema em casa, então o problema dele é lá. Né? Não, tem uma portinha, né? Tem uma porta que você entra no trabalho e fala assim, olha, meu problema ficou aqui fora, tá? Vai entrar só eu. É muito engraçado quando fala isso, né? Mas a família também fala, ele está com problema no trabalho, mas o problema é no trabalho. Aí ele vem em nós. Isso. Aí esquece ou não entende, né? Que a pessoa toda ela vai estar ali, vai estar levando o problema. A diferença é como que ela vai administrar. E aí, nesse ponto da depressão, muitas das vezes, ele nem sabe que ele está deprimido. Ele nem sabe. São alguns sinais que são colocados que ele entende, porque também tem aqueles que estão com uma tristeza. Isso, que não é depressão, é está deprimido. Então, tem algumas características específicas, mas se na empresa se está com uma tristeza profunda ou está com um nível alto referente de depressão, todos precisam ter atenção e ter cuidado, tanto o líder quanto o funcionário, né? Para que possa ter esse olhar. Né, Cris? Cris, eu acho que a Cris travou. A Cris, ela travou, mas ela já deve estar voltando. Enquanto isso, que ela está vindo,
lembrando que nós somos da equipe do Cuidar Estrategicamente, que são 11 psicólogos reunidos para que possamos levar a saúde mental para a empresa. Mas quando a gente fala saúde mental, não estamos falando de poder estar fazendo terapia nas empresas. Não é isso. É para que possamos, sim, ajudar os líderes, as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, ter um ambiente melhor, um ambiente saudável, um ambiente leve, um ambiente onde que a emoção não impacta ou melhor, que impacta de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa. Da mesma maneira que a parte técnica é buscada, agora também a NR1 coloca aqui, é importante que se tenha. Voltou a crise, eu falei que ela estava voltando, ela foi ali e voltou já, rapidinho. Enquanto você estava indo, eu estava falando do cuidar estrategicamente e da importância referente que nós o objetivo nosso de levar a saúde mental para as empresas. É isso que nós estávamos conversando. E aí, no processo, estamos caminhando aí para o nosso fechamento, Cris, e queria ver com você que, na verdade, o líder ele não precisa ter toda a resposta. Não precisa, ele acha até que ele tem que ter e é cobrado para ter toda a resposta. Mas ele precisa parar de ignorar os sinais. Ignorar o sinal da sua equipe e ignorar o seu sinal. Ele não precisa ter resposta. Mas as emoções, elas dão os sinais. Ansiedade, burnout, depressão, elas dão sinais. O seu funcionário dá sinal, você dá sinal. Então, não ignore, cuide da sua saúde emocional. E aí, você cuidando da sua saúde emocional, você vai ser aquela pessoa única no trabalho, em casa e bem. Não vai ser meio a meio, sabe? Estar de uma maneira em casa... Desculpa, está na empresa com uma armadura e em casa está tirar a armadura e ficar desprotegido. Não, nada disso. Você vai ser uma pessoa que você vai se sentir bem tanto no seu ambiente de trabalho quanto na sua casa. Né, Cris? Olha a Cris de novo, gente. Então, eu vou estar encerrando, agradecendo a vocês, sim, por vocês poderem estar aqui e dizer que tem alguma dúvida, precisa de alguma ajuda, só entrar referente em contato, para que nós possamos ajudar você na NR1. E, repito, o líder não precisa ter todas as respostas, ele mais precisa parar de ignorar os sinais. Então, a Cris agora ela vai se despedir, eu já me despedi, a Cris vai se despedir, antes que ela passe de novo, dar uma volta de novo, é porque no dia de hoje está chovendo muito, eu estou aqui no Rio de Janeiro, está chovendo a beça. E lá a Cris também. E é desta maneira mesmo ao vivo. É desse jeito, tá? Os desafios e os bastidores acontecem em qualquer lugar. Vai, Cris. Gente, eu para me despedir, eu gostaria de pontuar uma questão, já que a gente está falando isso, né, da depressão. Depressão não é tristeza. Tristeza é um entristecimento por motivos e tal. E depressão é uma falta de energia vital, de vontade de viver, de força para seguir. Então, é um enfraquecimento geral. Essa é depressão. Então, essa é uma colherzinha de chá só para todos, tanto líderes, funcionários de uma forma geral, olharem para si mesmo, né? E aí se sentirem acolhidos pela RN1 e não cobrados. Eu acho que essa é a ideia principal, tá bom?
Qualquer coisa Sim, aqui. Principalmente acolhidos e não cobrados, por favor, porque se sentir cobrado, você acaba não olhando para você. Isso, E você vê de piora. carreira com um olhar não acolhedor, porque como você tá cobrando, você não se acolhe. E, na verdade, você também, líder, precisa de acolhimento. Tá? Com certeza. Sim. Então, hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Assistam os outros, nós temos outros vídeos aí e podendo sempre ajudar. E se você quiser algum tema específico, também você pode colocar aqui como sugestão para que nós possamos estar referente desenvolvendo aí para vocês. Tá bom? Um abraço. Um beijo para todos. Um abraço.